Olá, como pré-requisito para você estar aqui, é preciso que você tenha assistido às aulas dos ciclos, entendido como é que a gente rastreia e encontra os ciclos probabilísticos. Temos que fazer aquela ideia de, dentro de um intervalo, dentro de um sanduíche, contendo um determinado número de candles, a gente vai ser capaz de fazer apostas na posição dos candles de sanduíche. E para relembrar, esclarecer melhor tudo isso, eu vou fazer uma explicação rápida para você. E a gente vai começar aqui entendendo que temos dois tipos de padrões de candle que vai estar presente aqui no relatório, que é esse padrão aqui, ó, tem uma barra preta. Essa barra preta é só para representar que aqui é o candle do sanduíche. Essa parte vermelha e verde é para dizer que tanto faz, o candle pode ser tanto de baixa quanto de alta, só para a gente ter uma referência. E esse outro tipo de candle é quando a gente tem um candle que está no meio desse pão aqui, que a gente chama esse candle de pão do sanduíche. Então ele tem uma barra preta e os candles que ficam no meio ficam com esse formato daqui. Então veja só, como é que a gente vai estudar os ciclos? Lembrando lá, o primeiro ciclo, o que é que acontece com o primeiro ciclo? Eu tenho três candles no meio, olha aqui, três velas no meio, e tenho sanduíche dessas duas outras velas. Veja como é fácil o entendimento. Então, o primeiro ciclo possui três candles sanduichados. No segundo ciclo, nós temos quatro candles no meio, olha aqui. 1, 2, 3, 4. Para o caso do terceiro ciclo, nós temos 5 candles no meio. Então, para o quarto ciclo, nós temos 6 candles no meio. Para o quinto ciclo, nós temos 7 candles. E para o sexto e último ciclo que a gente vai estudar, que a gente vai analisar, e que esse relatório vai conter informações, a gente tem 8 candles no meio. Tá vendo? Pronto. É assim que a gente representa. Lembrando bem que a gente vai fazer o quê? Só para relembrar aqui, a gente vai sempre analisar esses três últimos candles, vai ver qual é a cor de maior frequência e apostar na inversa cor de maior frequência aqui. Ou, em outras palavras, apostar na cor de menor frequência que a gente observa, atenção aí, entre apenas esses três daqui. Ou esse, ou esse, ou esse outro candle. A gente vai esquecer todos esses demais candles. Atenção a isso. Só para chover um pouco mais no molhado, só para frisar mais o conhecimento, deixa eu voltar. Então aqui, vou pegar até o quarto ciclo. Então o quarto ciclo, mais uma vez, a gente vai fazer o que? A gente só vai avaliar esses três últimos para determinar a aposta nesse candle daqui. Lembre bem disso. A gente vai esquecer esses para trás aqui. Sempre os três últimos anteriores ao candle da nossa aposta, que é esse daqui. Tudo bem? Tá lembrando aí? Vamos lá, vamos continuar agora com a compreensão desse relatório. Vamos descer aqui, pronto. Eu vou mostrar vários tipos de relatórios, mas esse é o principal, é o primeiro, porque a gente vai avaliar apenas as velas de 1 minuto. Então vamos estar com o M1, o time frame de 1 minuto. E veja só, eu vou avaliar para o time frame de 1 minuto 21 ativos. Os principais ativos negociados no mercado de Forex, eu vou fazer o rastreio com relação aos ciclos. Se o primeiro, se o segundo, se o terceiro, se o quarto, se o quinto ou se o sexto ciclo ele é melhor, pior. Isto é, para cada um desses ciclos eu vou fazer uma simulação rastreando as possibilidades de ganhos e perdas que tem cada um desses 21 ativos aqui em cima. Veja só que interessante. E eu vou variar várias propriedades de obtenção das minhas simulações. Por exemplo, eu vou fazer a simulação considerando 3 martingales, depois eu vou fazer a simulação considerando apenas 2 martingales e vou fazer a simulação também com 1 martingale. Mas aqui a gente vai dar foco para 3 ou 2 martingales de uso. Tudo bem? Com relação às legendas que a gente vai obter das tabelas, que eu vou mostrar para você, que a melhor forma de representar toda essa simulação é a partir de tabelas, eu vou discretizar para você o ciclo numa coluna, o número de martingales, a taxa de acerto para cada uma das simulações que eu fizer, a banca, né, o valor financeiro da minha banca. Eu vou ter também acertos em sequência, 7 acertos em sequência, com base lá naquela ideia que também você já viu em vídeos passados. Erros em sequência, aqui no caso 7, eu tenho também 3 acertos em sequência e 3 erros em sequência. Veja que eu tenho também aqui acerto 21 vezes, né? Qual é a estratégia, qual é o ciclo que acerta 21 vezes ininterruptamente. Isso aqui é interessante a gente avaliar
Só para a gente ter mais um parâmetro de escolha do ciclo de avaliação nosso, só para a gente ter uma informação a mais. E a gente tem aqui como sendo a variável numérica do ciclo, só para a gente também fazer uma ordenação, porque isso aqui são categorias, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Essa parte aqui, ciclo igual a n, é quando eu faço toda essa categoria se transformar em um número. Então aqui é número 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Só para a gente ter uma ideia dentro lá da nossa tabela. Então o que é que a gente vai ter? Com o período de estudo da nossa tabela, a gente vai pegar um intervalo de tempo qualquer. Aqui no caso, estamos com uma semana de análise. Veja só, essa aqui é a semana de maio do ano de 2020. Eu vou depois passar um relatório para você com vários meses de simulação. Por exemplo, 6 meses de simulação, só para a gente ter uma ideia mais ampla da situação. Aqui a gente vai primeiro estudar uma semana, só para você ter uma ideia de como é que funciona o relatório, mas depois eu vou mostrar relatórios com um período maior de avaliação. Então, como é que a gente vai fazer essa simulação? Eu vou determinar um payoff médio. Esse payoff médio vai estar relacionado às simulações que eu já mostrei para você em vídeos passados. E o payoff médio, aqui no caso da nossa simulação, tem 85%. Depois eu vou baixar, aumentar esses valores, vou fazer variações para ver a influência do payoff dentro da obtenção dos ciclos, porque eu sei que o payoff é muito importante para determinar o melhor ciclo operacional para a gente. E também vamos ter um capital inicial, no caso o capital inicial vamos começar com R$500 de banca e nossas entradas vão ser de R$10, ou seja, estou com 2% da minha banca nas entradas. Tudo certo? E o critério do nosso gerenciamento de martingales, né, do gerenciamento da nossa banca, é simplesmente pegar e multiplicar o valor que a gente teve, o loss, que a gente teve a perda, multiplicar. Só isso. Vezes 2, não é aquela multiplicação 2.5, 2.3, não. É uma multiplicação vezes 2 direto. Tudo bem que dessa forma a gente não consegue recuperar bem, né, deixar o nosso ganho bem recuperado com a perda do anterior, porque a gente sabe que o payoff corrói uma parte disso, mas pelo menos a gente vai ter uma ideia aqui do nosso capital, da evolução do nosso capital dentro do período do nosso estudo da estratégia. Tudo certo? Vamos vir para cá para baixo e ver agora o estudo com 3 martingales. Veja só, então o que é que eu faço? Eu pego agora para cada um daqueles 21 ativos e simulo com 3 martingales e vejo qual é o ciclo para cada um desses ativos que tem a minha maior probabilidade de acerto. E a partir disso eu coloco aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 21 ativos e para cada ativo eu tenho um ciclo operacional. Veja que interessante. E cada um desses ciclos foi encontrado com relação ao valor ótimo obtido dentro da minha taxa de acerto. Em outras palavras, para cada um desses ativos, eu simulei todos os ciclos, todos esses 6 ciclos aqui, até o sexto, todos os 6 ciclos, e selecionei aqueles ciclos que tiveram a taxa de acerto maior. O maior de todos eu coloquei aqui. Por exemplo, o EuroCHF teve a taxa de acerto de 30. Isso significa que ele acertou 30 vezes para cada um erro. Veja que interessante. E ele obteve essa taxa de acerto quando a gente considerou o primeiro ciclo. Já para o USD-CHF, a gente fez a mesma ideia. A taxa máxima de acerto que a gente obteve para esse ativo foi de 28,74 e o ciclo associado a essa taxa maior de todas, dentre as que eu estudei, do primeiro até o sexto, foi o próprio sexto ciclo. Tá vendo? Vamos ver outro ativo só para você entender melhor. Veja esse ativo aqui, o AUD-CAD. O AUD-CAD, né? Esse ativo ele tem o quê? Ele tem o quarto ciclo como sendo o melhor encontrado de todos e temos uma taxa de acerto associada a ele, isso aqui. Portanto, a gente vai operar o AUD-CAD com o quarto ciclo, porque ele é o melhor. Ele foi o melhor ciclo dentre os 6 ciclos estudados. Essa é a ideia que a gente vai usar aqui para operar e maximizar nossas chances de acertos dentro dos nossos ciclos probabilísticos. Está entendendo aí a lógica? Então veja que interessante. Para cada um desses ativos, eu vou ter o meu ciclo, tem uma quantidade de martingale que eu estou considerando na simulação, tem uma probabilidade de acerto, a taxa de acerto, o valor da banca que ele conseguiu alcançar no período de uma semana de análise, e tem lá que eu mostrei para você o intervalo de análise. A gente vai ter associado a essa banca uma sequência de acertos seguidas, por exemplo, aqui 7 acertos seguidos. Eu tenho erros seguidos também,
tenho 3 acertos seguidos, 3 erros seguidos e 21 acertos seguidos também, só para a gente ter uma referência. E aqui é a transformação dessa coluna de ciclo no número, né? Que isso aqui é uma categoria, eu transformei em número. Por exemplo, sexto tem um 6 aqui. Terceiro tem um 3. Primeiro tem um 1. Pronto, isso aí você está entendendo. Por que que eu considerei 7 acertos e 7 erros seguidos e depois eu considerei 3 acertos e 3 erros seguidos? Eu escolhi esses valores só para a gente ter uma ideia de não ser um número tão grande, tão longe de um número provável, de eu poder, talvez, fazer um estudo para tentar perceber aquele que mais acerta em sequência, que tem uma taxa de acerto maior em sequência, né? Isso aqui dá um conforto melhor você ganhar muitas vezes em sequência. E a gente vai poder fazer esse paralelo de acertos e erros utilizando até 3 e até 7. A gente vai pegar esse extremo aqui de 21 acertos seguidos só para a gente fazer lá um balanço, para a gente ter uma ideia da margem de variabilidade. Em outras palavras, obter 21 acertos seguidos não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão comum, mas a gente tem essa ideia, essa estatística já para a gente fazer um tira-teima, né? Também para a gente, se alguma estratégia aqui ficar emparelhada, a gente pode desempatar, né? No caso, utilizando acertos de 21 vezes em sequência, só para ter uma referência. Então, essa tabela é importantíssima. Vamos supor que você vai operar agora, e no momento que você está lá na corretora, nós temos alguns ativos, e, por exemplo, vamos supor que você só tem acesso a 2 ativos, que é o EURUSD e o AUD-JPY. O que é que você vai fazer? Você vai olhar EURUSD, onde é que está EURUSD? Olha aqui, EURUSD é esse ativo. Está dizendo que o melhor ciclo operacional para o EURUSD é o terceiro ciclo. Então eu vou estudar o terceiro ciclo. Eu vou fazer intervalos, vou fazer aquela minha catalogações com 5 candles intervalados, porque o terceiro ciclo, lembre lá, tem 5 candles no meio, como eu mostrei no início do vídeo para você. Pois eu vou fazer isso, vou operar dentro desse ciclo, porque ele é o que tem a maior taxa de acerto. Tá entendendo aí? E veja só, quanto mais para cima aqui, melhor tem maior taxa de acerto. Então eu vou dar privilégio, eu vou dar preferência, no caso, a ativos com maior taxa de acerto. Eu vou querer trabalhar com esses ativos aqui, olha. Os ativos de cima daqui da minha tabela têm uma maior chance de eu acertar comparado a esses ativos aqui de baixo. Tá vendo? E o valor da banca financeira aqui que ele conseguiu alcançar, também eu posso usar como parâmetro para escolher o melhor ativo com a sua probabilidade de acerto e taxa de acerto. Tudo certo? Isso aqui é só para você ter uma ideia geral. Pronto, a gente tem agora algumas informações estatísticas, das estatísticas descritivas desses resultados aqui da tabela, só para a gente ter uma ideia do valor da média de cada um desses valores. Temos o desvio padrão, o valor mínimo, o percentil 25%, o percentil 50%, que é a mesma coisa que a mediana, o percentil 75% e o valor máximo. Isso aqui é uma referência básica, então só para você ter uma ideia da estatística. A gente tem aqui coeficiente de variação, como eu já mostrei isso para você, tem de 12,80%. E agora vamos para a mesma tabela, só que com 2 martigueiros. O que que acontece? Se eu agora, ao invés de usar 3 martigueiros, estou utilizando 2, eu vou ter outra formatação de ciclo. Eu vou ter outro tipo de combinação de melhores ciclos para operar esse ativo. Por exemplo, com 2 martigueiros, para operar o AUD-CAD, o melhor ciclo operacional é o quinto, com 2. E eu tenho essa taxa de acerto, uma taxa já um pouco menor, né, porque eu só tenho até 2 martigueiros, e a probabilidade de acerto é essa, 0,92. Bem interessante. Então, se você não quiser correr tanto risco, se você não tiver com um apetite ou não estiver bem disposto a correr tanto risco, né, fazer tantos martigueiros, então você pode trabalhar com essa tabela, usar agora os ciclos operacionais com 2 martigueiros otimizados para 2 martigueiros aqui no caso, e verificar qual é o melhor operando assim com até 2 martigueiros. Eu fiz a mesma coisa com um martigueiro. Veja que com um martigueiro, tá aqui, olha, com um martigueiro nós temos algumas bancas negativas, ou seja, não é interessante eu operar alguns ciclos operacionais com um martigueiro até. Eu tenho que ter, no mínimo, 2 para cima. Então, 2 vai ser o meu número mínimo de martigueiros que eu vou utilizar. Tudo certo? Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, do que acontece com a nossa estratégia para vários ativos. E eu vou ter também uma forma agora de fazer filtros, de fazer seleções de melhores ciclos, melhores ativos para operar em cima de ordenação de banca, por exemplo. Aqui eu tenho a banca
e eu vou e digo qual é a maior banca que eu obtive dentre esses 21 ativos em várias configurações de ciclos operacionais que eu posso alcançar. No caso aqui, olha, a banca maior que eu posso obter dentre os 21 ativos naquele intervalo de uma semana de simulação é 18.750,5. Esse aqui é o valor maior da banca dentre os 21 ativos para aquela semana. E esse valor corresponde ao primeiro ciclo operacional para esse ativo, Euro CHF. Tá vendo? E no caso aqui eu estou utilizando 3 Smart Games. Veja que eu posso depois fazer um paralelo nos estudos dos erros e acertos e sequências. Isso aí eu vou fazer um vídeo específico só para mostrar como é que a gente pode investigar isso com mais cuidado, com mais detalhe. Mas no geral você agora já sabe como é que você interpreta uma tabela como essa que eu vou fornecer aí para você fazer os seus estudos, fazer as suas operações. Tudo certo? Vamos lá, agora vamos botar tudo isso em prática. Até mais!